Um dos motivos que leva a pessoa a procurar uma análise é a contradição de certas coisas que ela sente, pensa e age. Então, por exemplo, ela gosta de algo, mas ao mesmo tempo desgosta, ela diz que é do bem, mas faz algo que julga que é do mal, diz que é uma pessoa passiva, então se vê uma pessoa mais agressiva e essas coisas todas. O senso comum começou a chamar isso de bipolaridade, sou bipolar, o que é um erro, né? Um grande erro, porque não se trata disso. Ou pelo menos naquilo que se aproxima do que a psiquiatria chama de bipolaridade. O que nós chamamos na psicanálise é neurose. Neuroses são esses sentimentos contraditórios que o sujeito apresenta, que é isso que a gente já vem construindo nas aulas sobre o Édipo, que tem a ver com fantasias de prazer e fantasias de angústia somadas que tentam de alguma forma realizar um desejo que é da ordem do impossível. Na aula passada a gente trabalhou sobre as fantasias de prazer e hoje vai ser a aula sobre as fantasias de angústia. Esse é o Freud do Zero e essa é a aula número 6. Bom, pessoal, a gente está aqui no Édipo do Násio, estamos na página 32, as 3 fantasias de angústia de castração. Só para localizar, nós falávamos então do Édipo, um desejo que transborda. O Násio vai trazer a maneira que o menino passa pelo Édipo e a maneira que a menina passa pelo Édipo. Estamos na maneira que o menino passa pelo Édipo. Falamos dos 3 tipos de desejo incestuoso do menino. Quais são eles? O desejo de possuir o corpo do outro, em particular o da mãe. O desejo de ser possuído pelo corpo do outro, em particular o do pai. E o desejo de suprimir o corpo do outro, em particular o corpo do pai. Diante desses 3 desejos, desejos incestuosos, o Násio vai dizer da impossibilidade de realização. É impossível porque desejo incestuoso é da ordem mítica, de voltar a fazer um com o outro, de um e o outro juntar a ser uma unidade. Então, diante desse impossível, cria-se uma fantasia de realização que é parcial, mas é interessante que essa fantasia de realização ela tem 2 lados. Aí que a pessoa às vezes pensa na bipolaridade. Bipolar nesse sentido sim, são 2 lados, 2 polos, beleza, mas não o quadro bipolar que é uma outra coisa. Então, quando você fala dessa bipolaridade, você está falando de fantasias, tanto de prazer quanto fantasias de angústia. Diante do desejo de possuir o corpo do outro, falávamos da fantasia de possessão, possuir o corpo do outro. É aquele menininho na fase exibicionista, meio que protagonista da casa, que o Násio trouxe, que foi lá, mordeu a bunda da mãe e saiu correndo. Você então depois tem o segundo tipo de desejo incestuoso, que é de ser possuído pelo corpo do outro, e aí vem a fantasia de prazer, que é a fantasia de seduzir para ser seduzido, a fantasia de ser a coisa do pai e fazê-lo gozar. E depois, pensando no terceiro tipo de desejo, que é o desejo de suprimir o corpo do outro, você tem a fantasia de destruir o corpo do outro, fantasia de destruição, de ocupar o lugar do pai quando esse não está presente. Então, pensando nisso, você tem essas 3 fantasias de prazer e o Násio vai dizer assim, então ele está dizendo, sempre que você tem uma fantasia de prazer, colado ela tem a fantasia de angústia. E diz assim, a angústia é sempre uma ameaça de mutilação daquilo que é mais importante para a criança, que é o falo, para o menino que é o falo. E vai dizer, então a pessoa não vai chegar com essa fala, tenho medo de ser castrado, tenho uma angústia de ser castrado, ela vai chegar com sintomas do tipo ansiedade, pânico, essas coisas, esse medo que eu não sei de onde vem. E isso então nada mais é, de acordo com a psicanálise, com o olhar psicanalítico, como derivado dessa angústia de castração. É importantíssimo lembrar sempre disso, que as 2 coisas estão juntas. O Násio diz assim, lá embaixo na página 33. Ele diz, o que interessa saber é que, de toda forma, ele é habitado pela angústia inconsciente de castração. Olha que bacana. Enquanto desejar e obtiver prazer, ainda que mínimo, ficará angustiado. A angústia é o avesso do prazer. Então, a angústia de um lado, o prazer do outro. A angústia e prazer são tão indissociáveis que os imagino como gêmeos paridos pelo desejo. Então, quando eu falo de uma coisa, eu estou falando de outra. Quando eu escuto, por exemplo, uma pessoa lá se tornou pai, está lá na delícia de ser pai, só fala do lado bom, da dimensão do prazer de ser pai, é obviamente que tem a dimensão do desprazer nisso também. E a importância de poder então trazer essa dimensão do outro lado da coisa, mas que é muito difícil para a pessoa reconhecer. Afinal, está vivendo ali a paternidade. Muitas vezes com a mulher isso é mais radical, porque é mais cobrado o prazer, fique feliz por estar grávida, por essa bênção, por essa dádiva, mas também tem a dimensão do porre que é isso.
né? Do desprazer, que é isso, e muitas vezes não é trazido, isso precisa ser trazido para a clínica. Da mesma forma, eu acho que isso é até mais difícil de apontar para a pessoa, ela chegar nessas percepções de si mesma, é quando a pessoa traz uma situação de desprazer e ao relatar, ela conseguir se escutar, ou o analista já está escutando, que ela sente prazer com isso que ela está se queixando. Então, mesmo numa cena de desprazer, de angústia, ela tem algum tipo de prazer com isso. Voltamos à dimensão do gozo que eu falei já nas outras aulas. Então, há um só tempo, prazer e desprazer. Então, onde o sujeito se queixa de desprazer, tem prazer aí. Onde o sujeito diz ter prazer, também tem desprazer. Essas coisas são indissociáveis. Que é o que ele vai dizer então nessa parte que eu falei. E também, virando aqui, ele vai colocar assim... Então essa dimensão dupla é sempre importante considerar na clínica. Na sequência ele vai dizer sobre a questão da angústia de castração ser habitada no homem, que é uma característica do psiquismo do homem. O homem é esse ser de angústia de castração. Traduzindo, o homem é um ser medroso. Medroso porque ele acredita que possui a potência, o falo, porque ele possui o pênis. E é claro que isso é só uma ilusão, porque o falo não existe. Mas por acreditar que ele tem alguma coisa, que ele vive constantemente com medo de perder essa coisa. Por então ter prazer com essa coisa, ele se sente ameaçado de castração em perder essa coisa. Então o homem, enquanto não tem ameaça por perto, ele é o rei do galinheiro ali, né? Ele se acha então esse ser mais poderoso de todos. Mas bastou que a sua potência seja ameaçada ou diminuída, que então você tem ali um ser desamparado e muitas vezes patético. É um ser de medo. Então ele vai dizer mais embaixo aqui. Prazer e medo está na base de toda a neurose. E põe aqui, porque a neurose, acima de tudo, a ação simultânea de sentimentos opostos e porque a criança edipiana sofre com o prazer doloroso, conflito entre saborear o prazer de fantasiar e ter medo de ser punido caso persevere. Então ele vai dizer, né, essas coisas andam juntas, e agora vai apresentar as 3 fantasias de angústia de castração do menino. E vai dizer assim, então nessa primeira que teve desejo de possuir o corpo do outro, a fantasia foi de possessão do corpo do outro. Aí ele traz, a fantasia é de uma ameaça sobre o objeto mais precioso, o pênis fala. E põe, o agente da ameaça aqui é o pai repressor, que diz, não dormirá com a sua mãe e nem lhe dará um filho. O segundo tipo de fantasia de angústia de castração tem a ver com aquele que seduz para ser seduzido. Só que agora a ameaça não é sobre o objeto, né, sobre o falo em si, mas sim no seu sentido simbólico de virilidade, que diz aqui, ó, aqui o agente da ameaça não é o pai repressor, mas o pai sedutor. O pai é um amante que o menino deseja, mas teme que vá longe demais e abuse dele. E o terceiro tipo de fantasia de angústia de castração, que tem a ver com aquela de suprimir o outro, ele coloca. E finalmente a fantasia de prazer é uma fantasia de afastar o pai rival. A ameaça de castração aí volta para o primeiro modelo, incide sobre o pênis falo, considerado a parte exposta do corpo. Aqui o agente da ameaça é o pai odiado que intimida a criança para deter seus impulsos parricidas. Temos então as 3 fantasias de angústia de castração. Na primeira, o pai é um repressor, na segunda, o pai é um tarado temido e na terceira, o pai é um rival temido. Então, espero que vocês possam começar a pensar a dimensão do gozo naquilo que vocês escutam na clínica, na vida pessoal de vocês, no dia a dia de vocês. Pensar que a um só tempo tem um desejo ali e que a um só tempo você tem fantasias de prazer e fantasias de angústia. Então é isso, bons estudos e até a próxima aula.